Olá pessoal, o exemplo número 1, ele diz o seguinte: um espelho côncavo de 24 centímetros de raio de curvatura, aliás, tem 24 centímetros de raio de curvatura. Então, o primeiro dado é raio de curvatura 24 centímetros. O que é que você faz? Como a distância focal é metade do raio de curvatura, então você já coloca que a distância focal é 12 centímetros. Como é um espelho côncavo, na nossa conexão, a distância focal nas equações entra com sinal positivo. Olhando para ele de uma distância de 6 centímetros, ou seja, o objeto está a uma distância de 6 centímetros. Qual o tamanho da imagem? Ele quer saber a altura da imagem em centímetros. Como é que eu sei que está em centímetros? Por conta das respostas. Todas estão em centímetros nas alternativas. O tamanho da imagem é observada de uma cicatriz de meio centímetro, ou seja, o objeto que está sendo observado é uma cicatriz. E essa cicatriz tem meio centímetro. Tranquilo? Então, observe que todos os dados estão aí, bem à sua frente. Lembre-se que nós colocamos 3 equações para a equação dos focos conjugados, que na realidade não são 3 equações, é a mesma equação escrita de 3 formas diferentes. Então, a mais comum é essa aqui, ó. Dó de F dó mais F de. Distância do objeto 6. Distância focal 12. De novo, distância do objeto 6, distância focal 12, distância da imagem é o que nós vamos encontrar. Esse 12 aqui, ó, vem para cá, fica menos 12 DI mais 6 DI igual a 12 vezes 6. Não precisa multiplicar, que a gente vai simplificar. Se você quiser multiplicar, não tem problema. Menos 12 mais 6 fica menos 6 DI igual a 12 vezes 6. Então, DI vai ser igual a 12 vezes 6 dividido por menos 6. Então você vai simplificar 6 com 6. Aqui em cima está positivo e aqui está negativo. Então a distância da imagem vai ser menos 12 centímetros. O sinal negativo na distância representa que é uma imagem virtual. Certo? Agora, o que ele quer é a altura da imagem.
Então você faz HI sobre HO menos DI sobre DO, sinal negativo por conta da nossa convenção de sinais. A altura da imagem é o que eu quero descobrir. A altura do objeto é o tamanho da cicatriz, meio centímetro, menos distância da imagem, menos 12, distância do objeto, 6. Então, HI sobre 0,5 é igual menos dividido por menos fica mais, 12 dividido por 6 dá 2. Produto dos meios, produtos extremos, a altura da imagem, 1 centímetro. 1 centímetro está na alternativa C, já que essa questão é uma questão de múltipla escolha. Tranquilo? Então veja, você tem um objeto que está a 6 centímetros, uma distância focal de 12. A questão já acabou. O que eu vou explicar agora é para que você vá entendendo mentalmente o que é que você vê quando observa esses dados, ok? A questão morreu aqui. Mas o que é que eu quero que você observe? Veja bem. Se a distância focal é 12 e a distância do objeto é 6, então veja o que eu vou fazer. Vou apagar aqui porque numa gravação você pode acessar quando quiser. Então você vai desenhar um espelho côncavo. Esse eixo aqui a gente chama de eixo principal. Espelho côncavo. Vértice. Isso aqui significa que esse lado não reflete, o objeto está aqui, de frente à superfície refletora. Como a distância focal é 12 e a distância do objeto é 6, o objeto está aqui, ó. Aqui está o objeto. Entre o foco e o vértice. Então essa distância é 12, essa distância é 6. Quando o objeto está entre o foco e o vértice, como é a imagem? Você vai saber memorizar pelo treino. Eu vou desenhar para que você se acostume a fazer isso, pelo menos nas 10 primeiras questões. Pelo menos. Então veja, se você pegar um raio paralelo ao eixo principal, partindo do objeto, ele bate no espelho e reflete passando pelo foco. Raio paralelo, reflete passando pelo foco. Se eu jogar no vértice, não veja, o outro raio, ele sai do objeto, atinge o vértice. Aí você vai pegar aqui o mesmo ângulo, tá vendo? Eu estou fazendo um olhômetro, ó, mesmo ângulo. Tá aqui o raio refletido. Perceba que esse raio refletido aqui não vai encontrar esse raio refletido. Então os raios refletidos não se encontram. Então a imagem não pode ser real. Agora eu vou prolongar os raios refletidos. Prolongar esse raio refletido e prolongar esse raio refletido aqui, ó. Agora sim, os raios não se encontram refletidos, mas o prolongamento dos raios refletidos se encontram. Quando a imagem é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, ela é uma imagem
chama direta. E aqui, ó, altura positiva, para confirmar que a imagem é direita. E a orientação, aliás, a orientação é direita e a altura é maior. Significa que o tamanho da imagem é maior que o tamanho do objeto. Ok? Então, perceba que eu fiz primeiro, resolvi a questão sem precisar fazer o desenho. Mas observe que os resultados que eu encontro no desenho, conceituais, batem com os resultados numéricos que a gente faz na hora de efetuar os cálculos. Nas primeiras questões, você for resolver, sei lá, 10 ou 20, então você sempre faz esse processo, mesmo que ele não esteja pedindo nenhum desenho, digamos assim, mas para quê? Para que você pegue a manha, a malícia, se acostume a resolver as questões dessa forma, tá certo? Depois, as imagens você fica vendo mentalmente. Até a próxima!